A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender hoje os segredos de Deus para a nossa vitória. Se você quer caminhar na vitória que Deus tem para você, você precisa entender esses segredos. Nós vamos ver aqui que a Nova Versão Transformadora usa a palavra segredo. A Almeida usa a palavra mistério. E nós vamos ver, a gente vê em todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo que os mistérios de Deus que estavam ocultos nos anos passados, hoje esses mistérios foram revelados à igreja através de Jesus Cristo. Ele diz que o mistério da vontade de Deus foi revelado à igreja através de Jesus Cristo. Olha como Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então nós devemos compreender o segredo de Deus, que é Cristo. Cristo é o mistério, ele é o segredo para a sua vitória. Paulo vai dizer aos romanos que não existe fome, nudez, perseguição. Ele fala de escassez. Ele diz assim: em todas essas coisas nós não seremos, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que as circunstâncias não são critérios para que você seja vencedor. Você já foi feito mais do que vencedor. E é crendo nessa vitória que Jesus conquistou lá no Calvário e te entregou, é crendo nessa vitória de Cristo que você triunfa, que você supera cada um dos seus desafios, que você vence os gigantes. Olha mais o que a Bíblia vai dizer sobre estar em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, em Filipenses 4,13, Paulo está dizendo que ele já havia passado por extrema escassez e também já tinha desfrutado de grande prosperidade. Ou seja, eu posso superar qualquer adversidade e permanecerei firme, de pé. Esse é o segredo. Se você está em Cristo, você precisa se apropriar, entender quem é esse que está habitando em você, quem é esse que luta por você, quem é esse que supre cada uma das suas necessidades. Nós acabamos de ler aqui, ele fala também ali no capítulo 4 aos Filipenses, ele está dizendo o seguinte, que uma vez que vocês, filipenses, foram generosos para comigo, vocês se lembraram das minhas necessidades e supriram por 2 vezes as minhas necessidades, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Então, cada uma das suas necessidades, seja na sua família, no bem-estar, na paz que você precisa no seu lar, na alegria do Espírito Santo, nas necessidades financeiras da sua casa, da tua vida, na sua vida física, a saúde que você precisa, porque Davi no Salmo 103 diz assim, que ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e quem sara todas as minhas enfermidades. Ele
enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. Salmo 103, Davi faz essas declarações. Então você precisa crer que Ele perdoa, Ele tira toda a culpa do seu coração, daquilo que talvez você tenha errado, falhado. Ele te perdoa todas as suas iniquidades quando nós nos arrependemos. E Ele também é quem sara todas as nossas enfermidades. Creia nessa palavra. Davi cria assim e nós devemos crer da mesma forma, porque aqui nós vamos ver que todas as promessas que Deus fez ao seu povo no Velho Testamento ou na sua palavra de maneira geral, nos pertence por meio de Cristo. Olha bem como a palavra de Deus diz para você. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Porque o Filho de Deus que foi anunciado a vocês, coríntios, não foi sim e não. Cristo Jesus não é sim e não, mas é o sim. Ele está dizendo, e quantas são as promessas de Deus para nós, nós temos em Cristo o sim. Eu não li o verso anterior, mas ele repete também, dizendo que o evangelho que ele levou aos coríntios não foi um evangelho leviano, com sim e não, mas sempre o sim. Então essa conversa de que a gente ora e Deus tem o sim ou não para nós, não é bíblica. Essa teoria não é bíblica, isso é um engano, isso é incredulidade, isso é não observar a ignorância em relação à palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo quantas são as promessas. Então você precisa olhar as promessas de Deus na palavra dele. Basta você entender as condições dessas promessas e andar nelas, que você já tem o sim. Ore, peça a Deus segundo as suas promessas. Eu gravei uma série, tá neste canal, sobre as promessas de Deus. Assista a essa série. Você vai ver que você pode orar crendo, confiando que o seu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades por meio de Cristo. Olha mais o que a palavra diz para nós. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então Filipe anunciava, ele pregava a Cristo, e por isso grandes sinais eram operados através de Filipe. Os coxos eram curados, os aleijados andavam e muitos endemoniados eram libertos, porque ele anunciava Cristo. O que significa anunciar Cristo? É anunciar aquilo que ele fez por nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele foi castigado para que você tenha paz. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então a Bíblia traz uma série de promessas. Se as promessas do Antigo Testamento, todas, nós temos em Cristo, sim, quanto mais as do Novo Testamento, que são as promessas em Cristo. Então nós temos tudo de Deus. Você precisa entender no capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo. Todos conhecem muito bem esse texto daquele filho que pegou a sua parte da herança e gastou tudo com prostitutas e ele jogou tudo fora. Tudo que ele recebeu do pai, ele desperdiçou. Então, esse outro filho que permaneceu com seu pai, ele não aceitou esse amor, essa bondade, esse perdão do pai. E então ele diz para o seu pai:
Eu estou contigo, Pai, por sempre. Eu trabalhei como um escravo para o Senhor e o Senhor nunca matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, nós conhecemos bem essa história, mas o verso seguinte nós deixamos passar despercebido, que foi a resposta que esse pai deu para esse filho que permaneceu. O pai ali está representando, é claro, o nosso Deus Criador, o nosso Pai. E aquele filho que permaneceu está representando aqueles que não se desviaram, aqueles que permaneceram firmes no Senhor. E sabe o que esse pai responde para esse filho? Ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou, reviveu. Então olha bem, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Eu te pergunto, você crê nisso, que tudo que é do seu pai já é seu? Já é seu através de Jesus Cristo? Porque ele morreu e ressuscitou para que você e eu fôssemos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, se aproprie dessas verdades. Não fique se comparando à experiência do seu vizinho ou a experiência que você já teve no passado, alguma experiência frustrante, alguma experiência de perda. Não coloque isso como uma doutrina na sua vida. Não fique olhando para os fracassos que você vê à sua volta, talvez na sua família, no seu vizinho, no seu trabalho. Não, fique com a palavra de Deus, porque no Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nem terror noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Veja, durante o dia mesmo, você vai ver muitas mortes. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você verá a recompensa dos ímpios. Então entenda aquilo que Deus tem para você, receba isso, porque não é o sim e o não. Esse é um evangelho leviano, é o que Paulo diz lá, confira você mesmo. E aí ele vai dizer, Jesus no capítulo 15 de João, ele diz: e se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Então a condição é: permaneça em Cristo, Ele é o segredo, e permita que a palavra dele permaneça em você. Aquilo que ele ensina sobre fé, aquilo que ele ensina sobre santificação, sobre purificação do coração, da mente, uma mente transformada. A igreja precisa conhecer a palavra e caminhar nela. Fazendo assim, você pode pedir o que quiser. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus, é a palavra de Jesus quem diz para você. Receba, receba e ande em vitória, meu irmão, minha irmã, porque a vitória já é sua. Não pelo seu mérito, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Creia naquilo que Ele fez por você e caminhe na palavra dEle e creia e receba. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.